Vamos lá, matamos uma disciplina agora. Né? Seguinte, vamos falar de reforma protestante, né? E contra-reforma, e de revolução inglesa, tá? São dois temas aí juntos, a gente vai matar eles. E aí eu vou deixar a independência dos Estados Unidos para falar na geografia, né? Que a gente vai ter que falar sobre os Estados Unidos. E lembrando que a partir de amanhã, já na geografia, a gente começa a falar dos povos, né? A gente começa com a América, né? Então, aí vai a primeira aula vai ser eu e o Léo junto, falando de índios, de maias, incas, né? Aztecas. E aí na semana que vem a gente fala de Estados Unidos e México, já falando da América, né? O Brasil, vocês sabem que já tem a geografia própria dele. A gente vai ver, né? O Léo que vai ministrar essa aula, né? Lá em agosto. Dá tempo. A geografia do Brasil é pequenininho, é uma disciplina tranquila. Dá para ver as regiões, tudo certinho. É, depois que a gente for ver, que a gente vê Estados Unidos e México, a gente vai para a Europa, né? Aham. Vocês vão ver a história do Brasil, né, com o Léo? Na parte dos Estados Unidos eu vou falar dos presidentes também. Depois a gente vai para a parte da Europa. Terminando a Europa, a gente vai falar de Antártida, depois Oceania e Austrália. E aí eu vou dar um resumão rápido de África para vocês e Ásia, porque vocês já tiveram história da África e da Ásia, né? Então eu não vou ficar repetindo figurinha que vocês já viram, né? Então vamos lá. A Reforma Protestante, né? Ela foi baseada no Martim Lutero, né? A igreja estava fazendo algumas coisas que não deveriam naquela época, né? Cobrando impostos que não deveriam, né? Fazendo algumas coisas ali que não era do agrado, né? E aí tinha alguns, né, líderes, né, ali que estavam vendendo passagem para o céu, né? Essa é a parte que muitos contam na história. Uma venda de passagem para a glória, né, para o céu, né? Através do dízimo, né? Não sei se como que é a cultura, Jonathan, lá na sua igreja, se funciona como que funciona o dízimo. O dízimo, pela lei, né? Pela lei bíblica, é 10% de tudo que você ganha, né? Pode falar. É 10% do dinheiro que você ganha, né? Você ganha R$ 500, você dá 50, né? Então, mas a igreja, ela não é obrigado, mas é um mandamento, né? De todas as igrejas, né? É um mandamento que nós todos seguimos, seja católico, seja protestante, né? Nas igrejas de matriz africana não tem essas questões, né? Só nas cristãs mesmo, né? Na ortodoxa, no catolicismo, na igreja protestante, né? E assim por diante. Oi? Isso, exatamente, né? Até tem uma passagem na Bíblia que eu acho bem interessante. Não sei se você já leu. Jesus está na frente ali do pessoal, eles estão dando a oferta, né? O dízimo, e Jesus fala para os discípulos se atentar para uma senhora que era viúva e ela dá duas moedinhas só, né?
sei se você já leu essa passagem. Já, né? Eu acho bem legal, eu gosto dessa passagem. E aí Jesus fala, né? O que que foi melhor, né? Essa viuvinha, essa senhorinha que deu de todo o coração, ou o povo que estava entregando o que eles queriam, né? Daí é um ensinamento pra gente, né? Sobre dar o melhor para Deus, né? Mas isso, né? É só um comentário. Bom, é, vamos lá. Então a questão, né? Como eu falei, como a gente estava comentando aqui, né? Sobre a galera da Igreja Católica, né? Tá fazendo isso, né? O Leão, né? Em 1520, a igreja era coordenada pelo Papa Leão, Leão X, né? O Papa Leão, ele não, ele tinha uma retratação em relação ao Lutero, que ele gostava do Lutero, ele entendeu as teses do Lutero, né? Só que ele não podia se rebaixar, né, para a igreja, entendeu? Então o que que acontece, ó? Até eu vou pesquisar aqui rapidão sobre o Papa Leão. Eu falei que a gente ia falar um pouquinho dele, né? Que ele é importante, né, nessa parte da história, né? Eu nunca tinha percebido, né, a questão, né? Ele faleceu em 1521, né? O Papa Leão, ele defendia algumas coisas que o Lutero falava, até a gente vai ver as teses dele daqui a pouco, para vocês entenderem. Então, assim, ó, ele foi conhecido principalmente por ser um dos apoiadores, né? E também em relação à reforma protestante de Lutero com as 95 teses. Eu não vou ficar dando esses negócios porque não é tão importante, né? Das teses aí, né? Ele era né? Ele foi eleito em 1489, tá? O Papa Leão. Em maio de 1500 ele retornou em Roma, né? E aí o que a gente tem que ver, ele participou do Conselho de Latrão, que é o conselho que vai falar que do primeiro conselho, né? Chamado Quinto Concílio de Latrão. Ele vai participar, né? E vai falar que a igreja, em geral, precisa de uma reforma. Ela precisa de uma reforma moral, tá? Uma reforma disciplinar, certo? Porque ele era contra algumas coisas que estavam acontecendo. Principalmente depois do que a gente viu na aula passada, que foi as cruzadas, né? O Leão, ele não defendia as cruzadas, né? O Leão, ele sentiu a necessidade de paralisar o avanço do governo do Império Otomano. Quem que era o Império Otomano? Né? O Império Turco, né? O Império Oriental. Tá? E ele defendia que tinha que voltar algumas coisas relacionadas a Constantinopla, que era os acordos de paz, né? A Igreja Católica no rumo correto, né? Sem aquele povo, né, que queria arrecadar impostos, dízimos, né, de forma incorreta. Então, o Leão, ele defende, né, as teses do Lutero. Por quê? Porque ele viu que tinha algumas questões erradas na igreja, né? Como a gente falou na aula passada, a Igreja Católica, ela não era errada quando ela foi firmada por Constantino, né? O que foi errando foi
os cardeais, né? Foi os governos que foram passando pela igreja que foram tomando rumos diferentes, né? E é isso que o Leão tenta falar, né? O Leão 10. Ele vai tentar ver essa petição, ele vai tentar reformular algumas coisas, né? E aí o Lutero chega, né, com essa questão. Então vai ter uma cisma, uma contra-reforma, né? Que a gente fala, né? E, como eu falei, né, o Leão ele demonstrou-se ansioso para unir, né, os reinados papais em 1519, né, na tentativa de anexar um pedido, né, de tratado de aliança, principalmente com Milão, Gênova e o Império Romano, né? Olha que louco isso, né? Ele ficou doente com broncopneumonia. Olha que louco, ele morreu da mesma coisa que o Papa Francisco, broncopneumonia. Mas, olha que louco isso aqui, né? Mas há suspeitas que ele foi envenenado. Olha só, Joe, tem suspeitas que ele foi envenenado. Quer dizer, ele apoiava a reforma da igreja, né? Ele apoiava que a igreja deveria tomar um rumo diferente e a galera que não gostava dele acabou matando ele. Com a própria extrema-unção. Olha isso. Em 1521, sem mesmo nem a extrema-unção. Se pudesse, mais suspeitas contemporâneas de veneno foram infundadas. Quer dizer, então ele provavelmente foi envenenado. O cânone dele, né, a carta, a bula papal que eles falam, né, diz assim, ó, um papa bem humorado, alegre, homem de coração, né, homem de coração puro, acima de tudo que defendia a paz das situações difíceis, amava o aprendizado, a literatura, a música, né, e o conhecimento notável. Aí tem mais algumas outras informações dele que não tem nada a ver com a aula. Mas olha que louco isso, né? O Leão, ele tentou, né, fazer algumas reformas baseadas nas teses do nosso querido Lutero, né? E a galera não concordou e acabou matando ele. Que louco isso. Deixa eu ver se eu acho aqui as teses do Lutero. Acho que interessante pra gente ver. Teses do Lutero. É mais pra gente começar a entender algumas questões. Ó, ele era contra essa questão, né, do dízimo que era cobrado. O povo falava assim, ó, que se você pagasse o dízimo, você era perdoado do pecado e tinha redução no purgatório, né, ou soma. Essa era a crítica. Uma das críticas de Lutero era isso, né? Penitência, né, sobre rituais que a igreja usava antigamente, né? Eram algumas coisas como se chicotear, ficar ajoelhado no milho, algumas coisas assim. O próprio Leão não gostava também, né? Pelo que a gente leu, né? A fé e a graça, né? E a salvação. O Lutero e o Leão, ele defendia a fé, a salvação, né? E as boas práticas religiosas, né? Então, né? A autoridade papal, né? Quer dizer, uma autoridade que dominava,
né? E aí tem muito mais coisas, né? Então, o que mais pegou ali, né, em relação ao Lutero, foi que ele era contra ao suborno da igreja, né? Que a igreja fazia, né? Então, depois que o próprio Papa Leão descobre, ele vai tentar mudar, né, também essa forma, né? E aí acaba por acontecer o que a gente acabou de ver ali. A reforma protestante, né, então, e a retratação, né, do Leão vai ajudar um pouco a alavancar muito mais. Alemanha, então, chega a França, Inglaterra e países, né, da Europa aí, essas teses, e aí é fundado mais uma nova religião, o, cal, o calvinismo. O calvinismo ele vai se transformar na Igreja Católica Ortodoxa, tá? Eu não, eu não, eu já tentei estudar, cara. Eu vou ser direto e reto. Eu já tentei estudar essa igreja ortodoxa, mas eu não entendi ela até hoje. Não sei se você conhece alguma coisa, mas eu nunca entendi. Já tentei estudar. Pode falar. Oi? É? Na igreja ortodoxa? Ela é uma igreja católica mais primitiva, né? Ela não é a igreja católica que a gente conhece, né? Ela é mais primitiva. E aí tem o. Como é que é o nome? É Rabino. Como é que é o nome do sacerdote? É sacerdote, né? Na verdade. O nome. Então, daí vai falar, né, que a Virgem Maria é venerada na Igreja Ortodoxa e portadora de Deus, né, nas devoções. A Santa Ceia com pão e vinho, né? Reconhecimento de sacramentos e liturgias. É só para a gente ter uma curiosidade mesmo aqui, para a gente entender um pouco mais, né? E ela foi fundada, né, por Calvino lá, pelo calvinismo. Ele vai transformar ela depois, né? E uma das igrejas ortodoxas aí é, é a Catedral de Cristo Salvador, reconstruída. Oi? Ortodoxa? Ela é uma igreja mais rígida do que a própria católica, né? Ela é bem mais rígida, né, no ensinamento dela. É, eu tava vendo um vídeo que a Igreja Católica lá, né, o do Vaticano, a Igreja Católica Mundial, a Ortodoxa e as outras denominações também que são cristãs, eles estavam querendo colocar as datas tudo no mesmo dia, né? Padre, esse cara é louco. Eu acho que esse cara é doido. É, né? O Kelmer. Então, a igreja ortodoxa, o ensinamento dela é baseado na igreja primitiva, né? De Constantino, né? Então, é claro que a gente sabe que a igreja católica, ela tem vários braços, né? Tem a ortodoxa, tem o calvinismo, tem os anglicanos, tem como é que fala? Carismática, né? São várias vertentes, né? Aí a igreja comum, né, católica.
O Concílio de Trento, ele vai paralisar a reforma, né? Se você quiser falar, pode me interromper, tá? À vontade. Tá só nós dois e gravação rolando aqui, mas fica sossegado. O Concílio de Trento, ele vai paralisar a reforma protestante. Por quê? Porque nessa mesma época, o Papa, né? O Leão, ele vai morrer também, né? Por algum motivo que a gente descobriu ali que provavelmente ele foi assassinado. Essas sessões, elas vão falar o seguinte, olha o que o concílio vai falar, né? Manter a igreja e exclusividade de interpretar as escrituras. Ah, tá. Aqui, John, no Concílio de Trento, é aqui que vai surgir a Bíblia. Aqui que os católicos vão os católicos eu falo assim, no geral, né? Aqui que vai ser montada a primeira Bíblia. Aí eles vão, por isso que a igreja, que eles falam que a igreja católica queimou muitos livros. Lembra que eu comentei na aula passada, no sábado, dos livros que foram achados, alguns foram enterrados. É aqui, é pelo Conselho de Trento que vai ser montado. Aí a igreja católica vai dizer, ó, esse livro vai, esse não vai, esse aqui vai, esse não, entendeu? Então eles vão escolher os livros que vão montar as escrituras, né? O celibato do padre, né? O culto aos santos, né? Relíquias e imagens. Então é aqui também, ó, que começa, né? A adoração aos santos, tá? Porque antigamente não tinha, né? Oi? É o culto, cara, né? Adoração. Oi? Não entendi o que você falou. É, veneração. É, o, né? Ah, então, antigamente, até chegar ao final ali do Concílio de Trento, não tinha imagens, não tinha santos, né? E aí vai começar essas questões aí, né? De relação dos santos, né? E aí vai ser construído um Estado absolutista, onde a Igreja Católica vai parar de mandar e o rei vai imperar, né? A questão do dízimo, né? Já seria mais essa questão que eu falei dos 10%, tal, né? Ajuda quem pode e assim por diante, né? A igreja vai condenar algumas práticas, né? Principalmente do capitalismo que vai surgindo ali. Os padres serão obrigados a estudar, né? E aí vai surgir os primeiros seminários, né? O padre não vai morar dentro da igreja mais, ele vai ter uma casa dele própria, né? Ah, pode falar. Isso, a casa da paróquia, né? Os párocos que a gente fala. É, aí vai ser proibido os cargos dentro da igreja. Então, para você se tornar um cardeal, um frei, uma freira, tudo vai ter que ser passado pelo Papa. Não sei se você viu essa semana que o Papa nomeou uma mulher como assistente dele, né? Freira, uma freira, e dois caras do Brasil, eles eram padres e ele nomeou a cardeal eles, né, também, se eu não me engano. Se eu não tiver errado. Acho que é isso mesmo. Eu tava vendo essa semana umas notícias aí que aconteceram. Então, a partir de agora, depois do concílio, tudo que for voltado para a igreja, primeiro tem que passar pelo Papa, né? Não pode ser feito sem o Papa saber, tá? Por isso que muita coisa dentro da igreja não pode ser pregada, tá?
E aí as pessoas falam, ah, mas eu não sei, mas isso está na Bíblia, mas é antigo e tal. Não, é porque foi proibido a pregação em relação principalmente aos santos, e alguns outros tipos de pregações. Por quê? Porque o próprio Papa, né, denominou isso. Né? Pode falar, você ia falar alguma coisa? Ah, tá. Então, às vezes, a gente conversa com uma pessoa, alguém, a pessoa fala, ah, mas isso daqui não é pregado na minha igreja. Ah, Apocalipse não é tão pregado na igreja católica, né? É, algumas coisas assim, sabe? Então, por quê? Oi? É, sim, exatamente. Por quê? Por causa da questão da liturgia. Então, isso foi uma legislação que foi criada, né? Isso. Então, pois é. E aí isso foi chamado de Index Liborium Probitorum, em latim, né? Os livros proibidos da igreja, ou livros científicos. A, a igreja católica, ela vai proibir alguns livros. É aqui que eu estava falando, né? É no Concílio de Trento, que ela vai proibir alguns livros de entrar na Bíblia, né? Por isso que a gente tem os livros chamados de apócrifos, né? Então, você tem, né, eu li lá aquela lista, né, na aula passada, né, o livro de Tomé, o livro de Enoque, né, porque algumas coisas para a Igreja Católica se tornam absurdos, né. Como que pode um profeta da Bíblia, né, falar sobre gigantes, sobre anjos? Quem são os anjos? Quais são os anjos? Quem são os demônios? Quais são eles? Né? Isso está tudo escrito no livro de Enoque, né? E para a Igreja Católica isso foi meio que considerado um absurdo, né? Por quê? Ah, mas não, a gente sabe que existe o bem e o mal, mas não vamos denominar nomes que a gente não sabe, né? Então por isso que esse livro foi proibido. O livro de Tomé vai pregar para os indianos, né? Ele vai para a Ásia, né? E ele acaba morrendo, né? Ele vai morrer é, de cabeça para baixo numa cruz, né? E eles apedrejam ele ali, né? Vai ter várias coisas. Maria Madalena, o livro de Maria Madalena, desde quando uma mulher pode pregar a palavra de Deus? Para a igreja católica antiga, isso era um absurdo, né? Hoje em dia não, a gente tem freiras, né? Temos aí freiras, temos não tem padres mulheres, né? Mas tem freiras que pregam a palavra, né? Tem ministras, né? Lá dentro da liturgia que leem a palavra, né? Na igreja protestante e neopentecostal temos as pastoras, né? Pode falar. Olha aí só. Sim, você tem didática, você tem teoria da pregação, você tem várias coisas, né? Quem? É, então, a história, né? Às vezes a história não é contada como se deve, né? Por isso que eu gosto de estudar bastante, porque daí a gente vai dar uma aula desse jeito, né? É uma aula limpa, né? É uma aula pura, né? Que você tem conhecimento para dar, né? E não ficar enrolando, né? Então, e aí, com a questão da reforma religiosa, né? Vai surgir o absolutismo, né? Principalmente, né?
de 1400 e pouco até 1500, mais ou menos, aonde começa a questão das navegações, né? Que daí é o Léo que está falando lá com vocês na história do Brasil. A gente vai ter um período de reinado. Esse período de reinado vai ser chamado de Revolução Gloriosa ou Revolução Inglesa, né? Só um minutinho. Ô mãe, você não vai buscar a mulher? Falou. É que já é 7h30. Bom, Revolução Inglesa, né? Lá em 1688, depois da Contra-Reforma e da Reforma, né? A gente vai ter a Reforma e a Contra-Reforma. A Contra-Reforma é o Concílio de Trento, tá? Que eu acabei de falar. Ficou alguma dúvida, Joe, sobre essa questão? Beleza. É bem tranquilo, né? E aí a gente tem a Revolução Inglesa, né? A Revolução Inglesa ela vai trazer algo que a gente chama de impeachment, né? As deposições de reis, né? E o absolutismo, né? A gente começa a Revolução com o Guilherme d'Orange, né? O Guilherme Laranja aí, né? Guilherme de Orange, né? Ele vai contra o reinado do Jaime II, né? E a Reforma Católica, né? Depois que tudo se esclareceu, o Lutero foi lá, falou, o Papa Leão né, se acertou, teve o Concílio de Trento, tudo mais. Vem esses né, oreiudo aí, né, para brigar de novo, né? E aí vai ter o que a gente chama de Revolução Puritana, né? Igreja puritana versus anglicanismo. Estado versus igreja de novo. Né? Esse povo não para, né? Eu falo assim, né? Até ali por meados, né, da Revolução Francesa, ali mais ou menos, onde vai acabar essa palhaçada, né? Os caras ficam com uma frescuragem tão grande, né? Não sei para quê, né? Essa guerra, né? De, de né? Essa guerra religiosa, né? Na questão política, né? Por isso que hoje em dia existe a questão de política e religião não se mistura, né? É, o que vai acontecer? Pode falar. Aí ferrou o bagaço. Ai, Deus do livre. Nem, eu não assisti essa novela. Mas eu vi alguns pedaços, trechos assim, eu achei bem forte. Ah, o que vai acontecer? Vai acontecer essa revolução anglicana e aí os católicos, né, eles vão ser separados da questão política. Tá, aqui, separar religião da igreja da política, eu achei que foi até interessante. Por quê? Porque tinha que ter um domínio de alguma coisa. A igreja vai ser afastada da política, né? E os reis vão surgir, né? Aqui a gente surge o que a gente chama de absolutismo, né? O domínio imperador do rei, tá? Ou seja, o rei vai imperar, o rei vai mandar matar se você não, né? Como a gente tinha a questão do imperador na China, né? No Japão, né? Ele era o próprio Deus, né? Vamos por assim, vamos ser escrachados nas palavras. O rei era o próprio Deus, né? Por isso que eles vão tirar né, a religião fora dessa jogada, tá? Porque o rei tinha que ser adorado. Então, né?
Você já viu falar de um cara chamado Nostradamus? Depois eu vou procurar alguma coisa e eu te mostro. Daí, ele foi um filósofo da igreja. Sabia que essa parte. O Nostradamus, ele foi um. Deixa eu ver aqui. Ele foi um astrólogo, um vidente, que apareceu exatamente no período do Concílio de Trento, lá em 1503, 1560, mais ou menos. E aí ele vai fazer algumas profecias, né, dos papas que surgiriam, dos falsos anticristos, né? E aí vai, várias coisas, né? Ele vai começar a soltar algumas coisas ali, né? E aí tem um livro dele que fala isso, né? É muito, como que eu posso dizer? É muito difícil da gente entender essas teorias que ele criou. Algumas dão certo, outros nem tanto, não foi assim, né? Ele previu lá alguns governos, né? E aí acabou acontecendo, né? Um deles foi o governo do Hitler, que é o assunto da nossa aula de quarta-feira, também. E aí ele vai falando algumas coisas lá, meio uns com sentido, outros sem sentido e, né? O Newton, né? O Isaac Newton fala que o mundo vai acabar em 2060, né? Aí, mais ou menos. Ninguém sabe, né? Mas ele. Oi? Pois é. O Newton ele se baseou no livro de Daniel e Ezequiel e no Apocalipse. E aí ele fez uns cálculos lá e aí chegou em 2060. Tem um documentário que fala sobre isso, mas uma outra hora eu mostro ou vejo um jeito aí. Então a Revolução Puritana, né? Os reis vão chegar chegando, né? E aí já vai mandar matar o Jaime. O Jaime vai ser guilhotinado, né? Por causa dessa guerra toda. O Guilherme assume, mas também vai para a cova, né? E eles criam o que a gente chama de Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos Humanos, né? A Revolução Inglesa ela vai ser dividida depois de uma guerra civil, né? Vai chegar um cara chamado de Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell ele vai trazer com ele a forca, o mecanismo de forca e de algumas torturas que não existiam naquela época, né? E ele vai ser um dos maiores ditadores do mundo, né? Naquela época. O Cromwell ele vai chegar ao governo até 1658, né? E aí vem uma restauração, uma dinastia chamada Stuart, o rei Charles II e o Jaime II. A revolução, opa, oi, vai dar ruim esse negócio aí. Tem um cara lá da Arábia já que tá com frescurite, né? Eu vou ver se eu acho o vídeo. Ele é um reel. O quê? Ah, é, é complicado isso aí. Os caras vai fazer umas paradas loucas ainda aí. E aí, né? A gente
vamos ter aqui na Revolução Gloriosa algo que a gente chama de parlamento. Vai ser criado a política aqui, então, né? Depois que o Cromwell morre, né? Ele não vai ser decapitado, ele vai morrer, né? A dinastia Stuart ela assume, né? E hoje, até hoje a gente tem os Stuart, né? Aí na Inglaterra, né? A Inglaterra até hoje ela é parlamentarista, né? Temos lá o Charles, né? Tinha lá a Rainha Elizabeth, né? Toda aquela parada louca lá. Então a questão aqui é o seguinte, né? Todo esse processo, né? Desde a reforma e contra-reforma, para quê? Para tirar a igreja do meio da política e, e fomentar a questão do povo aí, né? Ainda tem, né? O governo papal ainda, né? Mas é, pois é, exatamente. Vou ver se eu acho aqui. É, deixa eu ver se eu acho. É, hum, conservador. É isso aí. É, então, essa questão do Papa, ele até que vai ser de boa, eu acho. Vai, vai melhorar bastante coisa aí. Eu vou ver se eu acho que tem um maluco aí que ele tá dizendo que ele é o Papa. Hum, Deixa eu ver se eu acho aqui na internet. O computador é mais lento que. Ah, não vou achar. Tá. Você viu? Esse cara tá ganhando seguidores. Ele é lá da. Esqueci agora de onde que ele é. Lá do Israel, do Iraque, não sei de onde que ele é lá. Ele é muçulmano, né? Os países lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque meu computador é uma paçoca. Vai. Ah, é muito grande, não vai dar não. Mas é pela foto aqui. Eu já vou mostrar aqui. Como a Lady tem, ela faz inglês e espanhol, eu falei para ela avisar os professores que que ela não vai entrar. Então, ela que se vire lá com eles. Peraí, deixa eu passar a propaganda aqui e a gente já vai ver o bagulho.
agora surge mais. Tipo, o que ele tá falando? Ou em vídeos aqui no YouTube ainda, ele vai aparecer em breve, gente, porque o surto é absurdo. E a quantidade de vídeos que eles postam nas redes sociais desse homem é bizarra. É assim, um negócio que parece que é uma inteligência artificial, um algoritmo que tá o tempo todo mandando o vídeo dele. E assim, como eu falei, não estava aparecendo, agora só aparece ele para mim. E melhor, eu não pesquisei ele dentro de os direitos humanos básicos. Eita, já mostrando, cara. Existem duas profecias que falam sobre esse cara, falam sobre a chegada desse tal desse. Esse maluco aqui na foto aí. É isso aí mesmo. É isso mesmo. E aí dizem, né, o Nostradamus lá, tal, que ele profetizou que viria, né,